Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma partilha de conhecimentos. Cientistas fizeram uma descoberta incrível no Egito. Eles conseguiram ler pela primeira vez todo o código genético, ou seja, o ADN, de um homem que viveu há muito, muito tempo, entre os anos 2855 e 2570 a.C. Para fazer isto, eles usaram um dente que encontraram. Este homem não foi mumificado da forma como o conhecemos, e isso ajudou a que o seu ADN ficasse bem preservado. Os ossos mostraram que ele era um homem com cerca de 1,60 m de altura, e que morreu com uma idade entre 44 e 64 anos, o que era bastante velho para a época. Apesar de parecer ter tido um enterro de uma pessoa importante, o desgaste nos seus ossos sugere que ele trabalhava com as mãos, talvez a fazer potes de cerâmica. Uma pequena curiosidade é que o ADN funciona como um livro de instruções para o nosso corpo. Ler um livro de instruções tão antigo ajuda-nos a perceber melhor como eram as pessoas e a saúde delas no passado. Agora, uma notícia sobre o ambiente. Depois de um grande incêndio na Califórnia, os especialistas encontraram um pó de metal perigoso, chamado berílio, dentro das casas e no ar. Este metal é muito leve e útil, sendo até usado em naves espaciais, mas é muito perigoso se o respirarmos, mesmo em pequenas quantidades. Pode causar uma doença grave nos pulmões que por vezes não tem cura. O mais preocupante é que os especialistas acham que o problema pode ser ainda maior, porque a maioria das casas afetadas pelo fogo ainda não foi testada. Ninguém sabe ao certo de onde veio este metal. Pode ter vindo de produtos domésticos que arderam ou até de materiais de naves espaciais que o vento trouxe. Por causa disto, as autoridades estão a avisar as pessoas para terem muito cuidado e usarem máscaras especiais. O medo espalhou-se tanto que até os acampamentos de surf na praia estão com menos crianças, pois os pais temem que a água e a areia da praia estejam contaminadas. Vamos viajar até ao espaço. Os astrônomos conseguiram ver, pela primeira vez, algo que suspeitavam há muito tempo, uma estrela anã branca a explodir 2 vezes seguidas, muito rapidamente. Uma anã branca é o que resta de uma estrela como o nosso Sol depois de ela morrer. Usando um telescópio muito potente no Chile, eles olharam para os restos de uma supernova, que é o nome que se dá a uma explosão de uma estrela. As imagens mostraram 2 camadas de cálcio à volta do local da explosão, como se fossem 2 ondas de choque. Isto prova que houve 2 explosões, uma logo a seguir à outra. Uma dica interessante é que estas explosões de estrelas, chamadas supernovas do tipo Ia, são muito importantes para os astrônomos. Elas brilham sempre com a mesma intensidade, por isso funcionam como uma espécie de vela padrão no céu. Ao medir o seu brilho, os cientistas conseguem calcular a que distância estão as galáxias e perceber como o nosso universo está a expandir-se. Ainda a olhar para o céu, os astrônomos pensam ter encontrado um terceiro visitante de fora do nosso sistema solar. Este objeto, que recebeu um nome temporário de A11PI3e, está a viajar muito rápido, a cerca de 66 km por segundo, o que sugere que não pertence ao nosso bairro cósmico. Este seria o terceiro objeto interestelar detectado, depois do Oumuamua e do 2 e Borisov. Os cientistas estão a estudá-lo para perceber as suas características, que parecem ser diferentes dos visitantes anteriores. Numa outra notícia do espaço, mas sem relação com este objeto, há relatos de que se encontrou vida microscópica num asteroide, o que sempre desperta a nossa curiosidade sobre a existência de vida fora da Terra. Uma história triste vem da Índia. Um jogador de kabaddi, um desporto popular por lá, chamado Brijesh Solanki, morreu de raiva. Isto aconteceu cerca de um mês depois de ele ter sido mordido por um cachorrinho de rua que estava a tentar salvar. Ele achou que a mordida não era nada demais e não foi buscar a vacina contra a raiva, que é essencial nestes casos. A sua morte serve de alerta sobre a importância de conhecer os riscos das mordidas de animais de rua e de procurar ajuda médica imediatamente. A raiva é uma doença quase sempre fatal se não for tratada a tempo com vacinas. É um lembrete de que devemos ter cuidado e procurar sempre tratamento, mesmo que a ferida pareça pequena. Na Colômbia, chuvas muito fortes causaram grandes problemas na cidade de Villavicencio.
Choveu tanto que se abriu uma cratera enorme no centro da cidade e houve muitas inundações. Infelizmente, um homem morreu num deslizamento de terras enquanto dormia. As autoridades disseram que a chuva foi muito mais forte do que o normal. As equipas de resgate têm trabalhado muito e já salvaram 6 pessoas. Estima-se que cerca de 3.500 pessoas tenham sido afetadas pelas cheias só nesta cidade. Mas o problema é maior, afetando muitas outras partes da Colômbia. As alterações climáticas estão a tornar estes eventos extremos mais comuns em todo o mundo. Vamos falar sobre longevidade. Existem cerca de 630 mil pessoas no mundo com 100 anos ou mais. A maioria delas vive em apenas 10 países. Curiosamente, o Mônaco é agora o país com a maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos, quase 37% da sua população. O Japão vem a seguir, com 30%, mas em números absolutos, o Japão tem a maior quantidade de pessoas idosas. Em geral, a Europa é o continente com a população mais envelhecida. Outro dado interessante é o tempo que as pessoas vivem depois de se reformarem. Em França, a esperança de vida após a reforma é de mais de 23 anos. Em Portugal, não mencionado diretamente aqui, também temos uma das maiores esperanças de vida da Europa. Os cientistas continuam a estudar o que faz com que as pessoas em certos lugares vivam tanto tempo, olhando para a dieta, estilo de vida e genética. Uma descoberta preocupante foi feita por cientistas em Espanha. Eles encontraram partículas minúsculas de plástico, conhecidas como microplásticos, em amostras de sêmen e de fluido dos ovários. Os microplásticos estavam presentes em mais de metade das amostras analisadas. Encontraram diferentes tipos de plástico, como os usados em embalagens de comida e garrafas de água. Isto mostra como estes poluentes já se espalharam por todo o lado e entraram no nosso corpo. É importante saber que os microplásticos vêm da degradação de objetos de plástico maiores, como garrafas, sacos e até das nossas roupas sintéticas quando as lavamos. Embora este estudo seja pequeno, ele levanta sérias questões sobre como estes plásticos podem afetar a nossa capacidade de ter filhos e a nossa saúde em geral. Os cientistas dizem que é preciso fazer mais investigação para percebermos bem os riscos. Tenham atenção a esta notícia sobre tecnologia. Investigadores na Austrália descobriram que os robôs de conversação com inteligência artificial, como o ChatGPT, podem ser facilmente programados para dar informações de saúde falsas que parecem verdadeiras e credíveis. Estas ferramentas podem criar e espalhar desinformação perigosa em grande escala. O problema é que a inteligência artificial também consegue criar imagens, vídeos e até sites falsos para enganar as pessoas. Isto mostra que precisamos de mais proteção e regras para garantir que a tecnologia é usada de forma segura, especialmente quando se trata da nossa saúde. Uma bola de fogo brilhante cruzou os céus da Suécia e da Finlândia numa noite recente. Muitas pessoas viram e filmaram o espetáculo. Era um meteoro muito luminoso que ficou visível durante cerca de 5 segundos, iluminando o céu. Por sorte, não houve relatos de feridos ou de estragos. Ainda não se sabe se algum pedaço do meteoro, que passaria a chamar-se meteorito, chegou a cair na Terra. Como curiosidade, um meteoro é o rasto de luz que vemos, o objeto que o causa é um meteoroide, e se algum pedaço sobreviver à viagem pela atmosfera e cair no chão, chama-se meteorito. Uma notícia triste para a ciência do clima. O satélite Metanisat, que foi construído para detectar fugas de metano em todo o mundo, perdeu a energia e provavelmente não pode ser recuperado. Os engenheiros perderam o contato com ele e não conseguiram restabelecê-lo. O satélite tinha sido lançado há pouco tempo, em março de 2024, e era suposto funcionar durante 5 anos. A sua missão era muito importante porque o metano é um gás de efeito de estufa cerca de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono a aquecer o planeta. A perda deste satélite é um grande revés, mas os cientistas vão continuar a monitorizar o metano com aviões e outros dados. Por fim, uma notícia sobre a exploração espacial. Uma proposta de corte de 25% no orçamento da NASA, a Agência Espacial Americana, pode afetar várias missões científicas. Uma das missões em risco é a ExoMars, da Europa.
A NASA tinha concordado em fornecer equipamentos cruciais para que o robô europeu, chamado Rosalind Franklin, pudesse chegar a Marte em segurança e sobreviver às noites geladas do planeta. Sem essa ajuda, a missão, que já sofreu vários atrasos, pode ser adiada outra vez, talvez para 2030. O objetivo da missão ExoMars é perfurar o solo marciano à procura de sinais de vida antiga, algo que nenhum robô fez até agora. Obrigado por ouvirem e espero que tenham aprendido algo novo e interessante hoje.